Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, começou a valer hoje o pagamento do Pix por aproximação. Essa modalidade permite que clientes paguem contas apenas aproximando o celular da maquininha do lojista, né? Ou do comerciante, seja qual for o ramo. Nós vamos mostrar agora como ativar esse recurso e em quais celulares será possível fazer esse pagamento. Acompanhe. O pagamento em Pix, por aproximação, regulamentado pelo Banco Central, permite que clientes paguem contas ao encostar o celular da maquininha do lojista. O recurso funciona de maneira semelhante aos cartões de crédito e débito. Com o Pix por aproximação, é possível realizar pagamentos sem precisar digitar dados e sem precisar acessar o QR Code via aplicativo do banco. Por enquanto, a modalidade está disponível apenas para dispositivos Android que utilizam o Google Pay. Isso ocorre porque Apple Pay e Samsung Pay ainda não estão registrados no Banco Central para oferecer essa funcionalidade. Ainda não há uma data definida para que o sistema seja expandido para essas plataformas. Para ativar o Pix por aproximação em uma carteira digital, o cliente deve vincular a conta bancária ao Google Pay, permitindo que os pagamentos sejam feitos sem abrir o aplicativo. A modalidade torna os pagamentos mais simples e rápidos. É importante lembrar que o Pix por aproximação tem limite de valor padronizado em R$ 500 por transação. Mas o cliente pode ajustar esse valor máximo conforme sua necessidade, seja por transação ou por dia. Essa mudança do Pix com certeza vai afetar a vida de muita gente, afinal, essa é hoje a forma de pagamento preferida dos brasileiros. E nós vamos conversar agora, vamos falar mais sobre isso com o economista e professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, o professor Celso Grise. Boa tarde, Celso, seja muito bem-vindo, sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Muito agradecido por tudo que eu quero. Eu fico feliz de estar aqui com você. E, professor, por enquanto não são todos os celulares, como a gente viu aí na reportagem, que podem fazer o pagamento do Pix por aproximação. Mas você acredita que em breve essa modalidade deve ficar cada vez mais presente, deve ficar muito popular e até, quem sabe, alguns especialistas acreditam nessa tese, acabar com os cartões de plástico? Olha, sem dúvida nenhuma, é muito prática de você fazer pagamentos, transferências, etc. Então, não é a dúvida que isso vai ser massivamente adotado, massivamente aceito pelo consumidor, e ele vai fazer um grande uso disso tudo. Claro que nós estamos no momento inicial, essas restrições apresentadas pelo programa em relação ao funcionamento do Pix, mas, sem dúvida nenhuma, isso vai ter um sucesso muito grande e vai incrementar bastante a concorrência. Acho que os cartões de crédito sofrerão, não acabem, mas sofrerão certa redução da demanda. E alguns especialistas também alertam que essa praticidade, né, de um lado, você pagar o mais rápido possível para fazer o pagamento, também pode ter um efeito colateral para o consumidor. Isso porque ela poderia estimular a compra por impulso, justamente devido a essa praticidade. Você também teme que isso aconteça, Celso? Bom, eu quero dizer que é um grande esforço por parte de todas as pessoas que trabalham no marketing de provocar mesmo esses impulsos de compra para aumentar as vendas empresariais. Isso é verdade. E quanto mais facilidade você oferece, quanto mais comodidade você oferece, mais provável que essas compras por impulso cresçam de fato. Não acredito em um investimento muito grande, porque o nosso consumidor já está vacinado com esse conjunto de expedientes que o marketing leva até o consumidor. E ele sabe se defender, mas sem dúvida nenhuma não deixa de ser um estímulo para aumentar as compras com impulso.
Por favor, agora eu peço que você continue com a gente e assista essa outra reportagem também de economia. Olha só, a gente vai falar agora da renda média do brasileiro que subiu e chegou a R$ 2.064. Esses números foram divulgados hoje pelo IBGE. Vamos conferir. O rendimento médio por pessoa no Brasil ficou em R$ 2.069 no ano passado. Segundo cálculos feitos com base nas informações da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua, o valor é 9,29% maior que o rendimento médio nacional nominal registrado em 2023, quando o valor era de R$ 1.893. O aumento ficou bem acima da inflação oficial de 2024, que fechou o ano em 4,83%. Na média, cada brasileiro que vive numa residência do país teve alta no rendimento em R$ 176 mensais em um ano. A maior renda per capita do país segue sendo a de moradores do Distrito Federal, que acumulam R$ 3.444 mensais, enquanto o rendimento médio no Maranhão ainda é de R$ 1.077 per capita ao mês. Em geral, os estados do Nordeste e Norte do país têm rendimento menor, em comparação com estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, o rendimento médio por pessoa é de R$ 2.662. A gente volta a conversar com o economista e professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, o professor Celso Grises, para comentar também esse assunto. Professor, a gente viu aí esses números oficiais, né, do IBGE e eles dão conta de um aumento de 9,29% na renda média. Mas esse aumento é real? As pessoas sentem no dia a dia, principalmente aí no mercado, esse aumento? Kleber, de fato, esse aumento é evidente. O cálculo foi feito por pessoa de cada domicílio. Então, em média, cada pessoa recebe esse valor e teve esse aumento na sua renda dentro do domicílio. Entretanto, isso ocorreu no ano de 2004, quando ainda a inflação estava em patamar mais baixo e nós estávamos num período de crescimento naquela ocasião do país, do PIB, até surpreendendo os economistas, né? E também crescimento do nível de emprego. Isso foi fundamental. 2004 começa com uma inflação muito mais forte. O Banco Central, domingo, consultou taxas de juros exacerbadas. Eu entendo que o Banco Central faça isso nesse sentido de inflação, mas não acredito que a inflação vai ser contida. Ela ainda mostra vigor e fôlego. Portanto, de um lado, você tem, já no mês de janeiro, uma queda do nível de emprego, um aumento da inflação, que vai comer esse aumento de renda que esse domicílio, que cada membro desse domicílio teve. Então, foi um momento auspicioso, mas por não termos implantado uma política fiscal, um corte de gasto público, que deveríamos ter feito, esse valor vai estar em queda em 2025. Uma queda que pode roubar uma parte substancial do aumento do tempo. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o economista e professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, o professor Celso Grises. Professor, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer estar com você, sempre que estão às ordens. Muito obrigado, Cléber. Grande abraço, eu que agradeço. E olha só, agora vamos falar de uma notícia que foi divulgada agora há pouco. A deputada federal Gleisi, Hoffmann, ela que é presidente nacional do PT, foi convidada pelo presidente Lula para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. E essa pasta é responsável pela articulação política do governo. Ela vai substituir Alexandre Padilha, que assumirá o Ministério da Saúde.
A atual presidente do PT, Gleisi, vai assumir a Secretaria de Relações Institucionais da presidência. Gleisi Hoffmann foi convidada pelo presidente Lula para substituir Alexandre Padilha, que assumirá a pasta da saúde no lugar de Nízia Trindade. Em uma rede social, Lula comentou a escolha de Gleisi para a Secretaria de Relações Institucionais, afirmando que a parlamentar vem para somar. Gleisi dirigiu o partido antes de assumir a presidência em 2017, durante o avanço da Operação Lava Jato e o impeachment de Dilma Rousseff. Antes de presidir a legenda, ela foi senadora por 7 anos. A parlamentar se licenciou do mandato para exercer o cargo de ministra da Casa Civil, no primeiro mandato de Dilma. Gleisi iniciou a trajetória política no movimento estudantil no Paraná, onde se formou em Direito. Atuou como secretária estadual em Mato Grosso do Sul e foi secretária de Gestão Pública em Londrina. Também foi diretora financeira da Itaipu Binacional. A posse de Gleisi está marcada para 10 de março. Tá certo, então, e agora é hora da gente fazer aquele nosso giro pelo país com os nossos repórteres espalhados pelo Brasil. E olha só, a gente começa aqui com São Paulo. O governo, cancelou a medida que obrigava o carimbo na casca do ovo vendido a granel. E quem traz as informações é o Alexandre Cardoso. A determinação foi do Ministério da Agricultura, que revogou o artigo que previa a obrigatoriedade do carimbo com a data de validade na casca do ovo. A medida estabelecia regras para procedimentos de granja, além de uniformizar na nomenclatura de ovos com o número de registro do estabelecimento. A obrigatoriedade do carimbo tinha o intuito de possibilitar o rastreio de ovos vendidos a granel em caso de problemas sanitários. Por outro lado, há um medo que a medida aumente o custo de produção para pequenos produtores, o que causou muita reclamação. Segundo o Ministério, a decisão de revogar tem como objetivo debater melhor o assunto junto a produtores. Nessa época do ano, o valor do ovo sempre costuma aumentar. Os produtores acreditam que o preço deve cair após a Páscoa. E uma notícia preocupante: o Rio Grande do Sul bateu recorde de falências no ano passado, isso por causa das enchentes. Ao todo, 147 mil empresas fecharam as portas. Vamos ver os detalhes agora na reportagem da Kátia Fantin. Caminhar pela região metropolitana de Porto Alegre e se deparar com portas de estabelecimentos fechadas, onde antes funcionavam grandes empresas, infelizmente tornou-se uma imagem corriqueira. Entre os resultados negativos da enchente que afetou o Rio Grande do Sul em maio de 2024, estão os prejuízos causados à saúde financeira das empresas gaúchas. Nesse cenário, segundo dados da Junta Comercial aqui do estado, são mais de 146 mil negócios encerrados só em 2024, um recorde histórico desde 2003. O fechamento de empresas subiu 12% em relação às empresas fechadas em 2023. Esse número vem em alta desde 2020, quando começou a pandemia do coronavírus. Além disso, o estado registrou 60 falências, o maior número desde 2020. Em janeiro desse ano, o fechamento de 18.452 empresas foi o maior desde o início do levantamento, representando uma alta de 30% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Enquanto isso, muitos gaúchos buscam recomeçar suas vidas, seguindo novos rumos para se reerguer dessa devastação que até hoje traz inúmeras consequências. Obrigado, Kátia. E olha só, chega hoje ao fim, a Piracema, e a partir de amanhã a pesca está liberada nos rios que cortam o Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal. Mas é importante lembrar que tem regras, e quem vai trazer esses detalhes é a repórter Elisa Lorini. A piracema é um fenômeno natural em que os peixes migram rio acima para se reproduzir. E esse período de defeso em que a pesca fica proibida termina hoje aqui no estado. A partir de amanhã, dia 1º de março, a pesca está liberada tanto para profissionais quanto para amadores. E a orientação da Polícia Militar Ambiental é para que todos fiquem atentos às regras de acordo com a categoria.
Para pescar legalmente, é indispensável ter uma autorização ambiental, que também é conhecida como carteirinha do pescador. Para a pesca nos rios do estado do Mato Grosso do Sul, você pode adquirir a sua carteira através do portal do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, selecionando a modalidade que deseja, podendo ser o pesca e solte, onde o pescador não tem o direito de transportar pescado. Desportiva, o pescador, conforme a legislação, pode capturar e transportar um exemplar de espécie nativa, desde que permitida, e também 5 piranhas. Temos também a pesca subaquática, onde o pescador poderá apanhar apenas espécies não nativas. Já em relação à pesca nos rios federais, a carteira de pesca pode ser adquirida através do portal do Ministério da Pesca e Aquicultura, onde o pescador terá direito a capturar e transportar 10 quilos de pescado em geral, respeitados os tamanhos mínimos e as espécies permitidas. Fique atento, pesque legal. Quem for flagrado pescando sem a carteirinha está sujeito à apreensão de equipamentos e multas. A Polícia Militar Ambiental continua reforçando a fiscalização nos rios que cortam o estado para prevenir a pesca ilegal e também penalizar quem não respeita as regras. Somente o 2º Batalhão da PMA, que cobre a região da Bacia do Rio Paraná, abordou mais de 5.000 pessoas em vias terrestres ou embarcações durante a Piracema, que começou no dia 1º de novembro do ano passado. Ao todo, foram aplicados quase R$400 mil em multas, 8 pessoas foram presas em flagrante e 725 quilos de pescado foram apreendidos, além de diversos petrechos, como, por exemplo, redes de arrasto, anzóis de galho e tarrafas. Muito obrigado, Elisa. E olha só, a estudante de Direito, aquele caso polêmico, ela usou o dinheiro da festa da formatura para fazer apostas online. Ela disse que vai tentar recuperar esse valor e devolver para os colegas. E agora é a repórter Michele Veiga que vai contar essa história. O caso da estudante de Direito, que acabou perdendo mais de R$70 mil em jogos online, segundo ela, continua repercutindo aqui no estado. Esse valor seria destinado à formatura dela e dos seus colegas depois de 4 anos estudando advocacia, só que não aconteceu. Ela deu uma entrada de R$2 mil à empresa que iria fazer todo o trâmite da formatura, todas as festividades e a organização, e depois não fez mais nenhum pagamento. Ao saber das informações no último dia 27 de janeiro, através da própria estudante, que confirmou numa mensagem de grupo de conversa ali no aplicativo no celular, afirmando que perdeu cerca de R$77 mil em apostas online. Acabou perdendo para o próprio vício. De acordo com a advogado dessa estudante, em informações divulgadas à imprensa, ela vai sim tentar recuperar o dinheiro e devolver aí aos participantes, aos demais colegas formandos que não tiveram a formatura que estava marcada para o último dia 22 de fevereiro. As investigações seguem, ela pode ser acusada ainda do crime de estelionato, apropriação indébita, entre outros crimes, já que pegou o dinheiro da turma e deu outro fim, a não ser a formatura que estava prevista. Portanto, esse caso continua ganhando repercussão nacional e também trazendo essas informações sobre essa possível perda aí de um montante tão grande em jogos de apostas, em jogos online. Então, muito cuidado e muita atenção também nessa situação, mas a polícia continua investigando o caso para ver se foi isso mesmo que aconteceu. Muito obrigado, Michele. E olha só, você vai ver agora imagens de uma tentativa de assalto que aconteceu no Rio de Janeiro. O motorista, ele parou o carro dele no acostamento e foi abordado por criminosos. Ele então tentou fugir. Os bandidos atiraram no carro, no veículo dele. E tudo foi filmado. O repórter Anderson Nascimento vai mostrar agora esse vídeo impressionante.
Criminosos tentaram roubar um carro próximo ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Fundão, zona norte do Rio, no início desta última quinta-feira. A vítima havia parado para descansar na sombra de uma árvore quando tudo aconteceu. Os criminosos pararam um outro veículo à frente e saíram já armados, anunciando o assalto. Quando se deu conta do que estava acontecendo, Constantino Nascimento acelerou para fugir da situação. O motorista acabou sendo atacado pelos bandidos e o veículo foi atingido por vários disparos. A vítima é motorista executivo e havia acabado de sair do aeroporto do Galeão quando estacionou na Ilha do Fundão. Ele tinha a intenção de cortar caminho pela universidade para evitar o engarrafamento na linha vermelha. Constantino disse que confiou que o carro era blindado e por isso foi embora em meio aos tiros. O caso foi registrado na 37ª DP na Ilha do Governador. Muito obrigado a você também, Anderson. E assim a gente fecha nosso giro de repórteres. Agora, então, a gente muda de assunto e fala de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, está aqui ao meu lado, é o Caio. Caio Veríssimo, muito bem-vindo. Caio, boa tarde para você. E olha só, a gente vai anunciar agora um final feliz, né? O final feliz de uma novela que se estendeu aí durante toda a semana, né, Caio? E um final feliz para o torcedor palmeirense. Conta pra gente, Caio. É isso aí, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, Vitor Roque enfim se acertou com o Palmeiras, foi anunciado nas redes sociais e já é muito aguardado no Brasil pelos palmeirenses. Vamos ver. A novela Vitor Roque chegou ao fim. O Palmeiras anunciou oficialmente a contratação de Vitor Roque, que estava emprestado pelo Barcelona ao Real Betis. É vuki vuki, solta a cartinha, vai. É vuki vuki, 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 não dá maluca, é vuki vuki, vuki, vuki. Ao site do Palmeiras, o atacante admitiu estar muito feliz e que foram dias tensos e de muita ansiedade até o contrato se finalizar, mas que está grato que tudo deu certo. Afirmou que não vê a hora de ir entrar em campo e ajudar o time. Vitor Roque vai chegar ao Brasil no domingo à noite ou durante a madrugada de segunda-feira. Após a assinatura de contrato e exames, o Palmeiras correrá para inscrever Vitor Roque no sistema da CBF. E o prazo é até o fim desta sexta para o atleta ter condições de jogo desde que não tenha problemas na documentação. Por fim, ele poderá ser inscrito no Campeonato Paulista se toda a documentação estiver em ordem no registro da CBF. O atacante de 19 anos vai se tornar a contratação mais cara da história do Palmeiras. O clube pagará 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais na cotação atual, mais bônus em um contrato de 5 anos. Roque é a sexta contratação do Alviverde na janela. O centroavante se formou na base do Cruzeiro, mas chamou a atenção principalmente pelo Atlético Paranaense, com 21 gols em 45 jogos em 2023. Bom, Kleber, esse palmeirense está feliz da vida porque chegou camisa 9 que eles tanto esperavam, vai ficar melhor. Isso porque Vitor Roque já está regularizado no BID e caso o Verdão passe de fase no Paulista, poderá contar com o jogador já na semifinal. Então, boa sorte para o Vitor Roque e parabéns aí para os palmeirenses, todos felizes. Mas não é só o Palmeiras que tem novidade hoje, não é mesmo, Caio? O Botafogo também anunciou o novo treinador. Essa era uma outra novela, né? Exatamente, Kleber. Bom, o Fogão acaba de anunciar o novo treinador da equipe, Renato Paiva. O português tem a missão de reerguer o time que começou muito mal o seu 2025. Se a torcida do Botafogo definitivamente não tinha nenhum motivo para sorrir, devido a tanto resultado ruim nesse início de ano, John Textor conseguiu amenizar o prejuízo e, enfim, o Glorioso agora tem um comandante. O nome escolhido foi Renato Paiva, um português que já teve passagem no futebol brasileiro quando dirigiu o Bahia em 2022 e 2023. O início foi promissor, venceu o Campeonato Baiano e naquela altura tinha um time muito ofensivo que agradava a torcida. Mas quando chegou no calendário principal, Renato Paiva acumulou derrotas e foi demitido. Seu último trabalho antes de assinar com o Botafogo foi o Toluca do México.
onde apesar de mostrar um bom futebol, os resultados não se converteram em títulos e mais uma vez teve o contrato encerrado. Agora o português chega para assumir um Botafogo muito diferente do que foi nos últimos anos e tem como desafio reerguer um time vencedor, que tem em seu elenco jogadores vencedores. Vale lembrar que na noite de ontem, o Botafogo recebeu o Racing para a decisão da Recopa Sul-Americana e acabou sendo derrotado novamente por 2-0, mesmo placar do primeiro jogo lá na Argentina. Olha, quem achou que o Memphis Depay veio ao Brasil só para encerrar a carreira, né, tirar umas férias, se enganou. Isso porque o craque está na pré-lista de convocação da seleção holandesa, não é, Caio? É isso mesmo, Kleber. Bom, camisa 10 do Timão tá voando no futebol brasileiro e o técnico holandês quer contar com ele na seleção. Vamos ver. O treinador da seleção holandesa, Ronald Koeman, anunciou a lista de pré-convocados para as quartas de finais da Nations League contra a Espanha. A grande novidade é o nome do camisa 10 do Corinthians, Memphis. O técnico veio ao Brasil junto de sua equipe para assistir 2 jogos do atacante. O primeiro contra o Guarani, no Paulistão, e depois contra a Universidade Central da Venezuela, na Libertadores. Koeman elogiou a forma física e técnica do atleta e conheceu as instalações do CT Joaquim Grava. A lista final deve ser entregue pelo treinador para a Federação Holandesa nos próximos dias. A tendência é que o corintiano seja realmente convocado. O último jogo do craque foi na Eurocopa, em julho do ano passado, na derrota por 2-1 contra a Inglaterra, na semifinal da competição. Memphis é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 46 gols, atrás apenas o atacante Robin van Persie, que já está aposentado e marcou 50 gols pela Laranja Mecânica. Olha, e esse final de semana é um fim de semana com jogos decisivos pelos estaduais aí no Brasil, né, Caio? Conta pra gente, então, quais serão algumas das principais partidas, por favor? Tá certo, vamos lá, Kleber. Bom, já nesse sábado, o primeiro time a entrar em campo é o Bahia. O tricolor vai enfrentar o Jacuipense pela semifinal do Campeonato Baiano às 16 horas. Já às 18h30 é a vez do rival Vitória enfrentar o Atlético da Bahia na outra semifinal. Do Nordeste a gente vai para o Sul porque às 16h30 tem clássico na semifinal do Gauchão. Juventude e Grêmio se enfrentam no Alfredo Jaconi, casa do Juventude. A outra semifinal do Campeonato Gaúcho vai acontecer também no sábado, às 21h30. Internacional e Caxias decidem uma vaga na finalíssima. O jogo vai ser no Beira-Rio, casa do Inter. Do frio a gente pula agora para o calor do Rio de Janeiro, porque amanhã, 5h45, tem jogaço, Vasco e Flamengo no Newton Santos. O estádio é do outro rival, Botafogo, mas o mando de jogo é do Vascão. A outra semifinal do Cariocão é só no domingo. Fluminense e Volta Redonda às 18 horas no Maracanã. E para fechar, vamos para o Campeonato Paulista. Isso porque amanhã o São Bernardo recebe o Palmeiras no estádio 1º de maio, às 8h30 da noite, abrindo as quartas de final do Paulistão. Já no domingo serão 2 jogos. Corinthians recebe o Mirassol na Neoquímica Arena às 18h30 e lá na Vila Belmiro o Santos encara o Bragantino às 20h45, fechando a rodada do fim de semana. É isso aí, Kleber. Fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistiram. Até mais. Muito obrigado, Caio. Bom fim de semana para você. Obrigado. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique agora com o programa Consulta o Doutor com a Dani Paris. Até mais.